Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje as últimas informações do coronavírus aqui em Erechim e também no Alto Uruguai Gaúcho. Além disso, Força Tarefa fiscaliza ônibus de trabalhadores em Nonoai. Também Mercado Popular fecha as portas. Uma entrevista com o prefeito de Jacutinga, Beto Bordim. E também vamos falar sobre a saúde mental neste período de quarentena. Na segurança pública, Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas e mais um foragido da justiça é preso aqui em Erechim. Essas e outras notícias no Bom Dia Notícias a partir de agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, quarta-feira, mais um dia de quarentena, mais um dia você acompanhando as informações aqui de Erechim e do Alto Uruguai pelo Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, nós começamos o nosso jornal de hoje já com o boletim informativo aqui do município de Erechim sobre a atual situação do coronavírus. A produção desse material está sendo feita pela TV Câmara e distribuída para outras emissoras aqui da cidade. Hoje a gente acompanha a entrevista com a enfermeira da Vigilância e Saúde aqui de Erechim, Luciana Grandene. Em Erechim hoje, no dia 25 de março, às 9h30 da manhã, a situação é a seguinte: nós estamos com 4 casos descartados, já veio o resultado do exame e estão não detectados, então descartados nesse momento. 3 casos que foram confirmados e ainda assim no período final de isolamento e 6 casos aguardando o resultado de exames e também permanecendo em isolamento. Nesse momento, então, foram 13 casos notificados, são casos suspeitos e nesse quadro que eu acabei de passar para vocês. Nesse momento, como está decretado no município um isolamento social parcial, é importante que as pessoas se resguardem para que nós não tenhamos um aumento no número de casos, que a gente consiga manter esses níveis baixos como estão no momento. Se a pessoa apresentar, houve uma mudança nos critérios de avaliação dessa pandemia que está correndo por aí. Até o dia 20, o que a gente estava observando? Viajantes, principalmente viajantes. A partir do dia 20, com a decretação de calamidade pública em todo o país, os critérios mudaram, então a situação é diferente. Então, se a pessoa apresentar sintomas gripais, inicialmente fique em casa, nós já estamos recomendando que fique em casa. Apresentou sintomas gripais e começou com febre. A unidade de referência nesse momento é a UPA, a gente normalmente chama de UPA, UBS Centro, ali na Rua Alemanha. Apresentou febre, falta de ar e sintomas respiratórios mais intensos, esse momento procuraria o hospital. Mas, a princípio, a nossa unidade de referência é a UBS Centro, para atendimento de sintomas gripais. Então, que a população procure, se houver a necessidade realmente, essa unidade e ali será encaminhada para o hospital, caso seja verificada o agravamento desse quadro. Existe também o telefone que está sendo disponibilizado para orientações, que é o 3520 2140, que nesse momento é o telefone no município para orientações. Além disso, existe também o número 136, que é um número do Ministério da Saúde, que ele informa sobre todas as doenças. Ligando lá vai ser direcionado para qual é a sua dúvida. E além disso, o 150, que é o telefone do Estado, que também está passando orientações sobre a doença nesse momento. É importante que as pessoas entendam, nós estamos numa situação de prevenção, então ficar em casa, muitas pessoas dizendo, é bobagem, não tem por que fazer isso nesse momento. A gente entende que economicamente isso vai ter consequências que a gente espera que não sejam tão graves, mas o que a gente está fazendo é um momento de prevenção. Então, que as pessoas procurem sair para o estritamente necessário, porque
para evitarmos ter uma situação de calamidade realmente como está acontecendo em outros países. Olha, e ontem à tarde, durante o programa especial de combate ao coronavírus aqui na TV Bom Dia, nós conversamos com a repórter do Bom Dia, Isabel Seaber. Ela trouxe os últimos dados aqui de Erechim e também da região do Alto Uruguai. Ontem foram registrados os dois primeiros casos em Campinas do Sul de suspeita de coronavírus. Vamos ver agora, melhor, rever a fala da Isabel Seaber. Mas atualizando então a todos sobre os nossos dados aqui da região, né, sobre os casos notificados. Ao todo nós temos 22 casos notificados pela Coordenadoria Regional de Saúde, quer dizer, abrange o município de Erechim e municípios aqui da região. 3 casos foram confirmados, que os casos aqui de Erechim, né, e 8 descartados e 11 aguardando análise do laboratório LACEN. Então, essas 11 amostras que foram colhidas, mandadas para o laboratório, ainda não tivemos retorno. Estive conversando hoje, no início da tarde, com o Rodrigo Vargas, que é o responsável pela vigilância em saúde da Coordenadoria Regional. Ele disse que está em contato frequente, né, com o laboratório e a estimativa é que ainda hoje tenhamos a liberação de mais resultados. Mas ainda não há essa confirmação, então, e por enquanto a situação é essas 22 notificações, sendo que, Leandro, no finalzinho da manhã, nós noticiamos 2 casos suspeitos no município de Campinas do Sul. Então, esses 2 casos suspeitos, um deles vai ser colhida a amostra amanhã, é uma paciente, uma idosa que está internada no hospital local. Ela já tem alguns problemas respiratórios, por isso exige um pouquinho mais de cuidado o quadro dela, e a amostra vai ser colhida amanhã para ser encaminhada para o LACEN. Outro paciente também de Campinas do Sul segue acompanhado em casa, né, está em isolamento domiciliar, está bem, porém apresentando aí alguns sintomas que podem estar relacionados ao novo coronavírus. Então, vale esse alerta, a gente reforça os cuidados a todos, né, para que prossigam todas a etiqueta respiratória, né, a higiene dos utensílios, enfim, permaneçam no isolamento domiciliar, se cuidem para prevenir. É um gesto de respeito, de amor consigo mesmo e com o próximo também, Leandro. Olha, e vários estabelecimentos estão fechados aqui na capital da Amizade devido ao decreto municipal que pede que o comércio seja fechado, né? Um desses locais é a Feira do Produtor aqui de Erechim, que tem mais de 4 décadas de atividade na cidade. Te liga na reportagem. Nas últimas 4 décadas, ver a Feira do Produtor de Erechim assim, fechada, foi difícil. O local, que reúne dezenas de famílias de agricultores para comercializar produtos do campo, fechou as portas na busca de auxiliar na contenção ao coronavírus. De acordo com a direção, o tempo sem atendimento ao público deve seguir o mesmo de outros órgãos e estabelecimentos comerciais do município. Bem ao lado da Feira do Produtor está outro local, o Mercado Popular aqui de Erechim, que também está com as portas fechadas nesse período de quarentena. Um dos locais de grande movimentação de público em Erechim também está com as portas fechadas devido ao coronavírus. Antes mesmo do decreto municipal que proíbe a abertura do comércio local, a direção do Mercado Popular já havia decidido em fechar as portas para auxiliar no combate ao Covid-19. Segundo a administração, o objetivo é preservar a saúde dos comerciantes e dos clientes que visitam o Mercado Popular de Erechim. A reabertura deve acontecer de forma conjunta com outros estabelecimentos comerciais da capital da Amizade. Olha, uma força-tarefa aí que faz parte técnicos da Vigilância e Saúde, Defesa Civil e também o pelotão rodoviário da Brigada Militar está fiscalizando ônibus de trabalhadores que saem aqui do Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina e também logo após fazem o trabalho de volta. Esse trabalho de fiscalização está acontecendo principalmente na divisa aqui do estado em Nonoai. Te liga na reportagem. Agentes da Defesa Civil, Vigilância Sanitária, com o apoio de soldados do pelotão rodoviário da Brigada Militar, realizaram na madrugada desta terça-feira barreiras sanitárias na BR-406 em Nonoai para fiscalizar ônibus de transportes de passageiros que estão indo para o oeste de Santa Catarina.
O objetivo era fiscalizar se os coletivos possuíam álcool em gel e outros itens básicos de higienização, que constam no decreto de calamidade pública do município de Nonoai, que autoriza o transporte coletivo interestadual para trabalho. Dessa fiscalização aí é fazer prevalecer as normas que foram redigidas no decreto 55.130 do governo do estado, decreto 010/2020 do município, o qual detalhe desse decreto de 55.130 ele autoriza o fretamento de funcionários que vão trabalhar na agroindústria das empresas do estado de Santa Catarina. Pois bem, autorizado, então a parte da Defesa Civil, fiscalização sanitária, é fazer com que a parte de higiene, a parte de segurança seja comprometido na risca e que as empresas dêem o suporte necessário para os passageiros que vão estar se deslocando aí nesse período tão crítico que a gente está passando com o coronavírus. Segundo os órgãos, o trabalho deve continuar nos próximos dias. No primeiro dia de abordagens, não foram encontradas irregularidades. Olha, e muitas autoridades de saúde, muitas pessoas estão mandando vídeos para a gente para falar sobre os impactos do coronavírus. Hoje você vai ver na verdade, a mensagem do socorrista Alan Aiduk a todos os que fazem parte aí das equipes médicas que estão trabalhando no combate ao coronavírus e também para os caminhoneiros que estão auxiliando que o Brasil não pare. Te liga. Olá a todos, estamos aqui por você, então fique em casa, né? Eu sei que todos estão com as suas famílias, estão em casa, estão na quarentena, mas a gente está aqui na linha de frente para poder proteger e poder estar ajudando as pessoas que necessitam nessa situação que está acontecendo hoje, né? Desse vírus. Queremos agradecer a cada profissionais que está trabalhando, que em vez de estar com a sua família está atuando, né? Que Deus deu essa profissão para nós, temos que agradecer a Deus. Então, com fé, que vai dar tudo certo. Agradecer a cada profissional que está no hospital, agradecer a cada médico, a cada socorrista que está atuando, né? Cada enfermeiro, a cada técnico de enfermagem. Agradecer a cada um. Agradecer os policiais que estão na rua 24 horas, estão na linha de frente também, o corpo de bombeiros, né? Que também está na linha de frente sempre. E também, pessoal, agradecer os caminhoneiros. Ninguém está falando deles. Eu sei por causa que, como a gente faz bastante viagem, está sempre na estrada, a gente vê a quantia de caminhão que está na rodovia. Então, para mim deslocar com a ambulância daqui, para poder socorrer a vítima que necessita, a gente precisa de diesel, né? Então, eu falo isso por causa que eu também já fui caminhoneiro, eu também dirigi caminhão, e não é fácil deixar a família em casa. Então, eu venho agradecer esses profissionais também, que estão ali trabalhando. Sem eles, a gente não é nada, porque eles trazem alimento para nós, e sem alimento, os socorristas, os médicos, todos os profissionais que estão na linha de frente hoje não conseguem se alimentar. Por causa que é através deles que a gente consegue trabalhar e poder salvar vidas. Então vem meu forte abraço, né? Que Deus abençoe cada caminhoneiro que está na rodovia, que está longe da sua família. Que Deus abençoe, proteja sempre a cada um de vocês, em nome de Jesus, né? E agradecer a cada profissionais nossos, aí, nossos amigos, nossos colegas, nossa família que estão ali, torcendo por nós, que logo a gente vai dar tudo certo, isso aí vai passar, e nós estamos aqui para poder ajudar você. Muito bem, nós seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e ontem, olha, no programa especial de combate ao coronavírus ao vivo aqui na TV Bom Dia, nós conversamos com o prefeito de Jacutinga, Beto Bordim. Ele falou um pouco sobre a situação lá do município, o que está sendo feito para combater esse coronavírus e também destacou aí algumas medidas. Vamos rever como é que foi essa entrevista com o prefeito lá de Jacutinga.
Começa falando sobre a região do Alto Uruguai Gaúcho, sobre as cidades aqui da nossa região, e hoje a gente tem conosco ao vivo na nossa transmissão o prefeito municipal de Jacutinga, Roberto Beto Bordim, aí, que está conosco aí ao vivo, diretamente do seu gabinete, onde estão aí, o município está tomando várias iniciativas. Bom, primeiramente, boa tarde, prefeito, quero agradecer muito o senhor estar conversando conosco. A gente sabe das limitações que temos através da internet, mas é sempre muito importante podermos ouvir o senhor aí nessa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que acompanham a TV Bom Dia. Estamos vivendo um período delicado, uma situação que não é somente local, não é aqui em Jacutinga, no Alto Uruguai, uma crise mundial, né? E temos que tomar medidas, tomar decisões importantes para o enfrentamento da emergência de saúde pública, né, que tem uma importância internacional decorrente do surto epidêmico do coronavírus, né, a Covid-19, e o município de Jacutinga, a administração municipal, debatendo também com os prefeitos da região aqui da MAU, debatendo também com o nosso comitê municipal e comitê regional que trata desse enfrentamento, vem tomando algumas medidas. Inicialmente, nos preocupamos com o lar do idoso do município, depois com as atividades com as pessoas da terceira idade, e estamos no dia a dia tomando outras medidas. Já temos 6 documentos emitidos, né, decretos municipais, e o decreto do dia 20 de março, ele trata justamente da decisão mais importante, né, que é a questão da situação da estado de calamidade pública, né, e que também vai ser pauta da sessão da Câmara no dia de amanhã, onde os vereadores estarão também tratando desse decreto e de outras situações que prevê o decreto, que até mesmo o prolongamento, né, do prazo para pagamento dos tributos municipais, em especial o IPTU, que tem vencimento no dia 31 de março, e que estamos buscando, então, ampliar o prazo para dar mais condições para o nosso cidadão. Entre outras medidas que iremos tomando, nós temos também pedido autorização para a contratação, se necessário, de médicos, enfermeiras e outros profissionais da área da saúde, que tem um papel fundamental neste momento de atenção, neste momento em que precisamos tomar decisões para prevenir e não permitir a chegada do coronavírus no município de Jacutinga. Prefeito, ontem o decreto do município causou grande repercussão na questão que um dos pontos era a questão do toque de recolher. É muito complicado ainda, prefeito, o senhor que acompanha a conscientização da comunidade em saber que é um momento de ficar em casa. E agora o município tem que tomar essa medida do toque de recolher aí em Jacutinga. Como é que o senhor vê essa necessidade? Olha, Leandro, nós tomamos essa decisão a partir da emissão do decreto subsequente, né, que tratou disso, que é o 4014, que foi justamente nesse sentido. Nós temos mais de 1/3 da nossa população, praticamente 40% da população, é acima de 60 anos. A gente falava agora há pouco com a nossa presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Débora, que os nossos familiares, grande parte dos amigos, fazem parte do grupo de risco, e nós temos que tomar algumas atitudes. Sabemos que temos um povo educado, um povo consciente, mas algumas questões precisam chamar mais atenção, seja da circulação das pessoas com mais de 60 anos de idade, que pode buscar auxílio do seu parente, do seu filho, do seu neto, até mesmo os estabelecimentos comerciais do município que estão atendendo, por exemplo, as farmácias, supermercados, postos de combustíveis e outros setores, né? Eles têm também criaram um atendimento especial, onde tu liga o telemarketing, o teleserviço, e o pessoal está fazendo a entrega em casa, então facilitando isso. Estamos nos adequando à realidade momentânea. Então essa decisão é justamente no intuito de proteger as pessoas, de orientar quanto
a preocupação que se deve ter, porque não adianta deixar chegar a doença, deixar chegar alguém se infectar e nós ter que tomar algumas medidas. Nós sabemos, até temos aqui no município a coordenação do nosso trabalho também da nossa secretária de saúde, Valdirene, que coordena também os secretários de saúde dos municípios da região e também o comitê regional, com um grande grupo de pessoas que hoje mesmo estão debatendo esse assunto e que nós temos que tomar algumas medidas. A questão do toque de recolher é no intuito de chamar a atenção dos moradores de Jacutinga, das pessoas que aqui residem, que aqui moram, que a partir das 20 horas não deve ter mais circulação de pessoas, aglomeração de pessoas, essa questão das reuniõezinhas de finais de tarde, né? A questão de jantinhas, festas, comemorações, porque não é o momento, são poucos dias, e como falou o ministro Mandetta, é o momento de precaução agora para evitar que esta curva de infectados, esse volume de infectados diminua, para que não ocorra, como a gente viu recentemente na Itália, como está vendo agora na Espanha e na Inglaterra, onde está se acentuando porque não houve, quem sabe, essa precaução e essa providência antecipada. Nós temos aqui no município de Erechim 3 casos já reconhecidos, tem outros em análise, agora nós temos 2 casos suspeitos aqui em Campinas do Sul, municípios vizinhos, e nós temos que ter essa precaução para que não ocorra aqui no nosso município de Jacutinga. Por aqui transitam diariamente centenas de veículos, caminhões, pessoas que trafegam pela RS 211 no centro da cidade do município, mas os moradores de Jacutinga, que é o nosso foco, que é a nossa obrigação primária, nós temos sim o compromisso de manter todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação. Nós estamos com ponto facultativo na prefeitura, Leandro, mas estamos com as nossas equipes, estou agora aqui na prefeitura, com todas as salas, com pessoas trabalhando individualmente, mas o atendimento externo não está acontecendo, mas estamos buscando resolver os problemas, as obrigações do nosso município. Estamos também reeditando agora o decreto, fazendo mais um acréscimo em virtude de orientações do Ministério Público quanto à destinação dos resíduos, dos insumos que são utilizados no tratamento, atendendo às orientações do Ministério da Saúde, fazendo a divulgação. Estamos também distribuindo sabão, álcool gel, também outros equipamentos, outros utensílios para orientar as pessoas com menor poder aquisitivo, passando panfletos, orientações, usando bastante o carro de som, utilizando também o alto-falante da igreja, aqui juntamente com o nosso Padre Olírio, utilizando as redes sociais, as rádios, jornais, enfim, a TV, para tentar divulgar e conscientizar. Nós queremos estar preparados para que efetivamente não aconteça aqui em Jacutinga. Se acontecer, temos que estar preparados. Sabemos das limitações para o atendimento de saúde, né, da região médico hospitalar, até em virtude da situação. Acontecendo alguns casos, são 32 municípios. O município aqui de Erechim com mais de 100 mil habitantes. Se acontecer 20, 30 casos, nós vamos ter que, daqui a pouco, ter que começar a escolher quais as pessoas que serão tratadas ou não. Temos poucos ventiladores, temos poucos equipamentos para poder dar atenção. Então, a grande solução, a única solução que temos é a prevenção. Muito bem. Muito bem, prefeito. Bom, nós já estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu começo agradecendo muito o senhor aí por esses esclarecimentos. Que bom saber que o município está fazendo atividades importantes, não parou, mas está também se preocupando com a saúde das pessoas. E eu fico muito feliz que o senhor é um dos primeiros prefeitos. Nós vamos continuar aqui conversando com os prefeitos do Alto Uruguai para combater o coronavírus. Queria que o senhor deixasse uma mensagem, principalmente à população de Jacutinga, neste momento aí difícil que estamos enfrentando, mas que eu tenho certeza que nós vamos superar e seguir em frente. Quero deixar a toda a comunidade de Jacutinga e também a toda a região do Alto Uruguai, a todos que acompanham a TV Bom Dia, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Sabemos que juntos
de fato somos mais fortes e temos que lutar pela vida, lutar pelas pessoas. Algumas decisões são drásticas, mas são necessárias. Tem a própria questão da economia que acaba afetando, o município deixa de ter uma arrecadação maior, até em virtude da retenção econômica, dessa recessão que vai gerar, algumas empresas fechadas, não movimentando a economia local, mas é o preço que temos que pagar para salvar vidas. As pessoas que são de Jacutinga, que têm parentes e que estão chegando em Jacutinga, estão passando também por um processo de conscientização, o contato da nossa equipe da saúde para com essas pessoas, para que façam a quarentena, façam uma consulta para ver a sua situação de saúde. É a nossa função, buscar ajudar as pessoas, salvar vidas, orientar. Se nós queremos um bom lugar para viver, nós temos que fazer a nossa parte. E esse é um momento delicado, é uma das maiores crises de saúde pública da história. Vivemos isso há 100 anos atrás, com a questão da gripe espanhola que assolou o mundo, e nós queremos que o Brasil, que o Rio Grande, que Jacutinga não esteja inserido nesse número excessivo, nesse desastre, né? Vamos fazer a nossa parte e acredito que cada cidadão, dentro da sua família, com a sua responsabilidade, se protege, fique em casa, faça a sua parte, que na rua, nos estabelecimentos de saúde, tem as pessoas que são muito dedicadas, e a minha homenagem a todos os profissionais de saúde que estão trabalhando, buscando auxiliar as pessoas para salvar as vidas. Fique em casa, que é o melhor remédio. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito bem, muito obrigado mais uma vez ao prefeito Beto Bordim com as informações lá do município de Jacutinga. E olha, agora pela manhã o governador Eduardo Leite lançou um vídeo falando sobre as medidas econômicas aí para o combate ao coronavírus. Isso porque toda essa paralisação pode gerar uma crise econômica nas pessoas, né, que estão sem trabalhar, e o comércio que está fechado, mas para isso o governo tem tomado algumas atitudes. Vamos ver o que o governador fala. Um dia de muito trabalho e muitas notícias importantes a serem compartilhadas. Entre elas, eu acabo de receber a informação que a ANEEL aprovou um pedido em que o Rio Grande do Sul se somava pedindo para poder negociar as companhias de energia elétricas, deixar sem o corte aqueles consumidores que se tornarem inadimplentes no período dos próximos 90 dias em função das dificuldades econômicas que se projetam em função das restrições que nós temos em relação ao coronavírus. Então foi aprovado na ANEEL e a Companhia de Energia Elétrica do Estado, a CE, vai cumprir desta forma a suspensão de cortes nos próximos 90 dias para consumidores residenciais e também para aqueles consumidores que são, aqueles clientes que são daqueles serviços essenciais estabelecidos no decreto federal. Entre eles está aí o serviço dos próprios hospitais. Então não haverá cortes para estes consumidores. Para os consumidores comerciais ou industriais, essa decisão da ANEEL não abarca, mas permitiu que se estabeleçam negociações em âmbito das companhias de energia elétrica. E é isso que nós vamos fazer com a CE. A CE está aberta, sendo provocada pelas empresas, pelos comércios, pelas indústrias que tiverem dificuldades em cumprir com os seus compromissos no próximo período, negociar a conta da energia elétrica. Então é uma ação mais importante, mais uma das ações importantes. Nós fizemos algo semelhante com a Corsan e com a cobrança da água e do esgoto, com a Sulgás e agora a CE, então, também tomando esta mesma providência. A gente está trabalhando muito para que, além da questão sanitária envolvendo o coronavírus, pudesse ser enfrentada com toda a estrutura que nós estamos articulando na nossa rede de saúde, também mitigar, reduzir o impacto econômico que vai ter toda essa situação sobre a vida de tantas pessoas.
Olha, agora de manhã o Natan Breitenbach conversou com uma psicóloga ao vivo no Minuto Bom Dia para falar sobre a questão da saúde mental das pessoas. Nesse tempo que está todo mundo preocupado com o que pode acontecer com o coronavírus, neste período aí em que as pessoas não podem sair de casa, né? Olha, esse também foi tema de uma reportagem produzida por ele, exibida aqui pela TV Bom Dia, que nós vamos ver agora. Te liga. Uma pandemia que fez com que grande parte das pessoas ficasse em casa. Mas você sabia que o isolamento social provocado pelo Covid-19 pode ser prejudicial para a saúde mental? Então, como lidar com toda esta situação? A gente vê que algumas pessoas agem como se não estivesse acontecendo nada, né? Saem na rua, contrariando a solicitação, né, dos gestores da área da saúde que pedem para que a gente permaneça em casa. Então, é um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje. Se informar sobre tudo ajuda ou prejudica no momento atual? Hoje, em função das tecnologias de informação e comunicação, nós temos a informação na palma da mão. E, embora isso tenha nos ajudado, e nos ajuda muito, neste caso específico do Covid-19 e da questão do isolamento social, a gente percebe uma quantidade muito grande de informações e informações errôneas, né, sendo repassada. Então, em relação a esse aspecto das informações em excesso, o que eu penso que seja importante é nós evitarmos informações desnecessárias, evitarmos, né, ficar repassando para vários grupos, para várias pessoas, vídeos muitas vezes com uma origem um pouco duvidosa, né? E curas milagrosas, enfim, uma série de questões. Então, primeiro ponto, se você quer buscar informação, prefira buscar as informações em órgãos, né, de saúde do governo do estado, do governo municipal e até mesmo do governo federal. Vamos acreditar nas informações oficiais e não num excesso de informação. É possível pensar positivo diante deste cenário de pandemia? Esse momento de isolamento que nós estamos passando não deve ser encarado como uma situação de punição, né? Então vamos evitar ficar num processo de vitimização, achando que nós estamos sendo punidos por algo. Mas vamos poder pensar que esse momento de isolamento social serve muito mais, né, para uma prevenção e contribuir principalmente para aquelas pessoas que estão dentro dos grupos de risco numa perspectiva de uma contribuição para um bem maior, né, que é para um bem de todos. O fato de estar se buscando o isolamento social e estar se fazendo o isolamento social é para que as curvas de infecção em relação ao Covid-19 sejam mais achatadas e a gente não cause um colapso no sistema de saúde, né? O que podemos fazer enquanto estamos em casa? Evitar, né, pensar e vivenciar um momento de solidão como uma percepção de abandono, né? Eu estou sozinho, estou solitário, estou abandonado. A solidão do isolamento é um fato numa situação de pandemia que nós estamos vivendo. A questão é o que a gente vai fazer com isso, né? Então, utilizar as tecnologias a nosso favor, no sentido de conversar com as pessoas que nós gostamos, fazer talvez até videochamadas, né? Eu percebi nesse final de semana algumas famílias e alguns amigos fazendo, né, até postando fotos de reuniões familiares através de Skype, do WhatsApp, enfim, uma maneira de se comunicar e estar em contato, né, e diminuir essa sensação, esse sentimento de solidão. Isso é importante. Além disso, né, nós também ocuparmos esse tempo para fazer coisas que nós temos vontade de fazer na nossa casa, por exemplo, e muitas vezes não temos um tempo, ou não conseguimos destinar um tempo. Então, no período de isolamento social, né, de repente eu posso querer arrumar um guarda-roupa, ajeitar um cômodo da casa que estava meio bagunçado, visitar os meus álbuns de fotografia junto com os meus familiares, a fim de
relembrar momentos, né, e experiências positivas são formas da gente enfrentar esse período de isolamento sem que a gente entre em pânico, sem que a gente sinta muito medo, né, e que a gente possa encarar de uma forma positiva essa experiência. Como manter a saúde da mente em dia? Em situação de isolamento, é importante que nós evitemos, né, ficarmos inativos, ou seja, não fazer nada. É importante que a gente evite, porque ficar inativo pode ser sinônimo de desânimo, né, desesperança. Então, procure, né, desenvolver atividades manuais, até mesmo atividades físicas no ambiente da casa, né, para quem tem a possibilidade de desenvolver as suas atividades profissionais, né, o seu trabalho em casa, né, por meio da internet, também é algo que é viável e possível no sentido do enfrentamento desse isolamento social. Leitura, assistir filmes, séries, né, ocupar o tempo, uma boa conversa com as pessoas com quem a gente vive, são maneiras, né, de nós evitarmos essa situação de inatividade. Portanto, estabelecer uma rotina também no tempo do isolamento social é algo que pode nos ajudar muito. Então, organize seu tempo. É importante dizer que nós não estamos em férias, né? Nós estamos num período de isolamento social. Então, diante disso, organizar o tempo, gerenciar a sua agenda, estabelecer, né, atividades e prioridades, porque também perceber a sua capacidade de realizar as atividades programadas é sentir-se ativo, é sentir-se produtivo, é perceber que nós estamos passando por esse momento de isolamento com um sofrimento o menor possível, né? A solidariedade ganha mais espaço em um momento difícil? Evitar a individualidade é algo importante, uma vez que nós estamos numa situação que nos pede para sermos solidários e pensarmos de maneira coletiva. Então, nós estamos fechados numa mesma casa, num apartamento. Como lidar, né, com a agitação, muitas vezes, das crianças que estão também fechadas, que têm uma energia? Então, eu desenvolver também atividades junto com as crianças, junto com as outras pessoas da casa, respeitando, né, os desejos de todo mundo, não estabelecendo só aquilo que eu quero, porque eu que, sei lá, posso ser eu que mando na casa ou coisa do gênero, não é uma experiência que possa ser muito positiva, né, num isolamento social. Quem sabe é positiva para uma pessoa, mas muito negativa para as outras que estão ao redor. E como eu disse, o momento nos pede solidariedade. Então, nós podermos compreender, né, que outras pessoas necessitam de ajuda nesse momento, por exemplo, idosos, pessoas que estão dentro do grupo de risco, daqui a pouco precisam, né, por exemplo, buscar mantimentos no mercado. Bom, nós podemos, talvez as pessoas mais jovens que não estejam dentro dos grupos de risco, podem fazer esse auxílio para estas pessoas. É uma forma também de nós passarmos e enfrentarmos o isolamento social. Mas é importante, gente, nós devemos permanecer em nossas casas. Como as pessoas podem procurar ajuda? Nesse momento de isolamento social, aquela pessoa, né, aquela família, mas principalmente os indivíduos, na sua experiência pessoal, tem um sofrimento maior e precisa de ajuda, é possível recorrer, né, aos profissionais da psicologia por meio de atendimento online. Então, eu penso que é um momento difícil, sim, mas que nós temos condição de passar, principalmente, né, seguindo o que está sendo determinado pelos gestores de saúde, porque é algo para o bem coletivo, né? Nós precisamos pensar nesse bem da coletividade.
Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Você que está pensando em arrumar uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria, todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Vida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você tem as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca seu tempo. Vá agora mesmo no site da Solar Imóveis e tire todas as suas dúvidas. E também pelo telefone 54-3519-8630. 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Eu vou para um rápido intervalo, já eu estou de volta. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe, tem que vacinar. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde.
Voltamos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. E olha, ontem o Corpo de Bombeiros aqui de Erechim recebeu uma nova viatura e também novos materiais de resgate. Os produtos estimados em mais de R$300 mil foram adquiridos graças ao Furebom, que é o Fundo do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Prefeitura aqui de Erechim. O Corpo de Bombeiros de Erechim recebeu oficialmente na tarde dessa terça-feira uma nova viatura de resgate. O veículo foi adquirido através do Furebom, que tem uma parceria do Corpo de Bombeiros com o município de Erechim. A nova viatura será destinada ao atendimento pré-hospitalar, bem como buscas e resgates, além da tecnologia embarcada com monitor de sinais vitais que monitora os dados clínicos da vítima constantemente e, ao final, imprime um relatório da situação para dar elementos de resposta rápida aos profissionais da saúde. A unidade conta também com um conjunto de desencarcerador ou matro e diversos equipamentos de ponta. Também foram entregues 3 almofadas pneumáticas holandesas, que servem para atuação de resgate veicular e estruturas colapsadas. O valor total dos bens chega a R$321 mil. Olha, um homem foragido da justiça foi preso em um bairro aqui de Erechim. Essa prisão aconteceu durante a manhã dessa terça-feira, quando a Brigada Militar foi até a rua Santo Onofre, no bairro Progresso, onde um homem estaria ferido após ter sido agredido. No local, os policiais verificaram que se tratava de um suspeito de 30 anos de idade que possuía contra si um mandato de prisão. Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido até o Hospital Santa Terezinha para receber atendimento médico e após levado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após conduzido ao Presídio Estadual de Erechim, onde permanecerá à disposição da Justiça. E a Brigada Militar prendeu também um homem por tráfico de entorpecentes aqui em Erechim. Essa prisão aconteceu na rua Santa Beatriz, no bairro Progresso, após policiais perceberem que um homem em frente a um conhecido ponto de tráfico de drogas na noite dessa terça-feira. Ao perceber que ele seria abordado, o rapaz tentou fugir, sendo porém acompanhado e abordado. Com o mesmo foram encontradas 34 porções de cocaína, 7 porções de maconha e R$ 186 em dinheiro. Os policiais verificaram ainda que o homem de 30 anos de idade estaria em prisão domiciliar. Diante dos fatos, o traficante foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, sendo o mesmo ouvido e depois levado ao Presídio Estadual de Erechim, local onde permanece à disposição da Justiça. E olha, nos últimos dias você deve ter acompanhado as mudanças na programação aqui da TV Bom Dia. Entre elas, nesse telejornal nós não estamos exibindo os destaques do Bom Dia impresso e digital e também o comentário do Igor Miller e o giro esportivo, os destaques do esporte. Isso porque um maior tempo de cobertura aqui da televisão está sendo encaminhado para falar de informações sobre o combate ao coronavírus. E o nosso objetivo é lembrar a você que fique em casa até essa onda passar. Tudo isso vai passar, mas com o Bom Dia você vai estar sempre bem informado. Continue conosco, nós esperamos que em breve tudo isso passe e a gente volte ao normal, trazendo as informações do esporte, da política e também os destaques da nossa região. Olha, e agora está chegando as informações da previsão do tempo. Veja como fica o clima no dia de hoje. Um sistema de alta pressão atmosférica está inibindo a formação de nuvens carregadas em toda a região sul do país. Nesta quarta-feira, o dia será ensolarado na maior parte da região e não há previsão de chuva. Algumas nuvens devem aparecer no decorrer do dia nas 3 capitais, enquanto o interior deve ter um dia de sol quase sem nebulosidade. O que continua chamando atenção na região sul do país são os níveis de umidade relativa do ar, que podem ficar abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. Lembrando que o recomendável para a saúde humana pela Organização Mundial da Saúde são níveis de umidade acima dos 60%. Se você está nesses locais, lembre-se sempre de se manter hidratado. A temperatura mínima prevista em Florianópolis é de 20, com máxima de 29 graus, e em Porto Alegre, mínima de 18 e calorão de 31 graus. A gente volta a falar do combate ao coronavírus, mas desta vez vamos exibir um programa chamado Bom Dia Entrevista Especial. O programa foi gravado com representantes do Sindicato da Alimentação falando sobre toda essa situação e como está acontecendo a negociação com as grandes empresas de alimentação aqui de Erechim para que as pessoas que trabalham nesses locais não sejam contaminadas com esse coronavírus. Te liga agora nessa entrevista do Natan Breitenbach.
No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante importante relacionado a todas as indústrias, não só da região do Alto Uruguai, mas a nível de estado do Rio Grande do Sul. E para isso, então, a gente está recebendo aqui na TV Bom Dia o presidente do Sindicato da Alimentação, Osmar Padilha, e também o Silvio Ambrosio, que é representante dos trabalhadores das indústrias de alimentação, para saber, então, um pouco o cenário não apenas do Alto Uruguai, como eu disse, mas de todo o estado. Eu começo conversando com Osmar Padilha, seja bem-vindo, boa noite, e já lhe faço a primeira pergunta, então, como está sendo tratado, vocês têm um documento de reivindicação para as indústrias, né? Boa noite, Natan, boa noite também a todos os ouvintes, né? Então, a gente já protocolamos nas empresas um documento, uma série de cuidado com os trabalhadores. Então, a nossa preocupação no momento é talvez o excesso de preocupação do que daqui a pouco nós pecar, ver algum tipo de causa na nossa categoria com os trabalhadores e a gente não pediu os cuidados necessários. Então, a gente já fez esse trabalho no dia de ontem, já estamos recebendo de algumas empresas o retorno atendendo a nossa reivindicação, né? E o nosso ponto principal a partir de agora, que é uma pauta também estadual, é a questão da jornada de trabalho de 6 horas. Por que isso? Porque hoje nós temos nas principais empresas, que são, a gente aqui representa trabalhadores da alimentação, que entre eles ervateiras, balas, padaria, bebidas, e principalmente a nossa preocupação é nos frigoríficos. Por quê? Porque ali é o local que tem uma grande aglomeração de trabalhadores, né? Na entrada, na hora do almoço, na hora da janta, na troca de turno. Então a gente está sugerindo uma pauta, uma jornada de trabalho de 6 horas sem redução de salário. Então a gente quer discutir com a empresa, já mandamos para a empresa essa pauta e queremos tentar implementar ela para diminuir a aglomeração dos trabalhadores, para dar tempo também para a empresa higienizar os setores de trabalho. Baseado no decreto, a gente sabe que são produtos de primeira necessidade, alimento. A gente aqui não está defendendo o fechamento das empresas, né? Mas a gente quer todos os cuidados possíveis com a nossa categoria, principalmente com os trabalhadores, para que eles possam vir trabalhar, né, com o máximo de cuidado, voltar para suas casas com o máximo de cuidado, para também não levar talvez um vírus para sua família. Então essa é a nossa pauta principal, né, com vários itens que a gente colocou aqui, que já está acontecendo, a liberação de trabalhadores que estão na área de risco, já está acontecendo em toda a nossa categoria, mas a gente aí agora está com essa pauta principal, que é a questão da jornada de 6 horas sem a redução de salário dos nossos trabalhadores. Muito bem. Eu converso também com o Silvio, seja bem-vindo, boa noite. Eu gostaria que o senhor falasse, então, a nível estadual, a questão da distribuição destes alimentos, né, a importância das empresas se manterem ativas para garantir o abastecimento de alimentos em todo o estado. Boa noite. Boa noite, principalmente boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão escutando. A nossa preocupação é isso. E nós temos a responsabilidade, nós da Federação da Alimentação, porque é uma cadeia produtiva. Ou seja, nós não podemos deixar esse frango, esse porco, né, esse suíno lá no campo. Então nós, trabalhadores, que temos a responsabilidade de industrializar este produto e fazer com que a cadeia produtiva ande, principalmente para chegar ao consumidor, infelizmente nós temos que industrializar esse produto. Agora, industrializar com saúde. A nossa preocupação da federação é que as empresas, né, evitem no máximo, né, que os trabalhadores se sujeitem à doença. Então, este é o objetivo da federação e dos sindicatos filiados à nossa federação. Temos normas, né? Nós temos um decreto presidencial onde nos obriga a fazer este trabalho, né? Porque é um trabalho essencial. Nós não podemos, tem que abastecer esses mercados, essas pessoas. Nós trabalhamos com o alimento da vida, com a saúde dos trabalhadores. Agora, transformar esse produto com qualidade e sem correr risco. O nosso maior problema é que as nossas indústrias no estado do Rio Grande do Sul empregam muitos trabalhadores. E nós temos muita aglomeração, nós temos setores com 200 trabalhadores trabalhando junto. Então nós temos que prevenir isso. E quando nos chamam para trabalhar, a responsabilidade é da empresa de nos dar condições para a gente fazer e executar
a nossa tarefa. Sabemos a importância que tem o sindicato neste momento, os sindicatos de base, né, de orientar os trabalhadores. A redução da jornada de trabalho, ela é importante. Quanto menos o trabalhador ficar na indústria, melhor é para a saúde dos trabalhadores. Então temos uma pauta, tanto aqui no sindicato, aqui na região de Erechim, mas a nível de estado, a redução da jornada de trabalho. Sabemos que não podemos parar, né? Agora, as empresas têm que ter esse entendimento. Hoje, fazer a produção cheia, não vai sair a produção. Nós temos que reduzir a jornada para facilitar a gente não deixar esse produto, né, no campo, abastecer os mercados, mas também dar saúde aos nossos trabalhadores. Queremos também dizer a toda a sociedade, se nós perguntar ao nosso trabalhador da alimentação hoje se ele queria ficar em casa e se prever da doença, queria sim, né? Mas, infelizmente, nós também temos um trabalho social, né? Que além de abater este alimento, que também é saúde, né? Para a população, infelizmente, a gente está correndo risco. Mas nós queremos correr o mínimo de risco. Então, por isso, esta negociação, não só com as indústrias aqui da região do Alto Uruguai, a gente está negociando com grandes empresas, grandes incorporações, com a JBS, com a BRF, né? Na manhã de ontem a gente negociou e acertou uma pauta com a JBS, com as unidades aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Então temos que ter responsabilidade, sim. Agora, o nosso compromisso maior é com os trabalhadores. Muito bem, eu quero conversar com o Osmar. O Sindicato da Alimentação é responsável por cerca de 5 mil trabalhadores envolvidos em todos os municípios do Alto Uruguai Gaúcho, são mais de 32 cidades. Qual a importância também, né, a gente falava antes, dessa questão de prevenção, enfim, mas principalmente de não ter redução nos salários dos trabalhadores, e isso causou um alvoroço entre os trabalhadores, porque o Jair Bolsonaro, o presidente, tinha revogado, né? Primeiro ele tinha então dado a medida provisória e depois ele revogou o artigo 18, então, que falava aí justamente da questão de não ter salários pagos aos trabalhadores pelo período de 4 meses. Como que os trabalhadores enxergam, e vocês como frente disso, com uma responsabilidade imensa, tem esta noção? Não, a gente, na verdade, nem imagina que fosse continuar uma norma como o governador, o presidente, desculpa, do Brasil, tinha primeiramente editado uma norma que os trabalhadores ficarem 4 meses sem salário. Então, tu imagine o que iria virar no nosso país, né? Se hoje a economia não está fluindo, não está andando, né? Com os trabalhadores recebendo seu salário, trabalhando, e a gente sabe que a nossa categoria, a gente sempre falou, nunca negou, é a categoria que menos ganha, só não ganha salário mínimo, porque tem os sindicatos ainda que lutam pelo acordo coletivo, pela uma convenção coletiva. Todos os anos nós temos negociação salarial para pedir a garantia do aumento salarial para os trabalhadores e as garantias das cláusulas sociais. E aí vem uma medida do governo dizendo que, no momento caótico que nós estamos vendo em todo o país, autorizando as empresas a liberar os trabalhadores sem nem um tipo de salário, de que forma que ele iria manter a sua família, manter a sua casa, que a gente sabe que ninguém trabalha para bonito. Então, por isso que nós dizemos não a essa medida, e nós temos que continuar dizendo não a toda essa medida, porque essa medida ela abre um leque aqui nos itens que ela tem, principalmente no item 2, que ele deveria ter também revogado, que é a livre negociação direto do patrão com os trabalhadores. Eu acho que ele deveria respeitar os trabalhadores e colocar aqui que o sindicato deveria participar das negociações, porque a gente tem como debater com a empresa, por exemplo, essa pauta de 6 horas, nós temos como debater. De que forma que um trabalhador vai debater com o patrão, né? Com muitos patrão, ele tem a sensibilidade, né? E vai também levar em consideração a vida e a saúde dos trabalhadores e a alimentação para ele poder viver, e muitos empresário, a gente sabe que ele vai se aproveitar desse momento e vai colocar tudo que ele imagina que ele poderia fazer. É banco de hora de 1 ano e meio, como diz essa medida provisória, e não foi revogada. Ela continua na medida que o governo editou, a primeira, a 927. Então, nessa medida tem vários itens que é muito maléfico aos trabalhadores. E nós temos uma tarefa muito difícil, um desafio muito difícil para nosso sindicato combater essa medida e não deixar que ela possa acontecer da forma que o governo
governo editou, que está hoje na medida 927. É claro que talvez essa pergunta que eu vou fazer deveria ser feita aos empregadores, né? A gente sabe que existe um decreto municipal assinado na última sexta-feira e a TV Bom Dia esteve presente lá acompanhando toda essa questão de assinatura. Uma das medidas é que as empresas, claro, tomem medidas individuais, mas que mantenham, sim, a questão de disponibilização aos funcionários nas indústrias, itens necessários, materiais necessários à higienização. As empresas do meio da alimentação, elas estão cumprindo esta medida ou vocês enxergam que boa parte não está tomando essas medidas necessárias? A gente tem recebido alguma informação de trabalhadores do chão de fábrica com preocupação em alguma empresa que não estava adotando. A gente já entrou em contato, as empresas estão adotando o máximo possível também de cuidado. Algumas empresas do nosso ramo já estão também dando férias coletivas, né? Algumas empresas já anunciaram ao sindicato, né? E a gente, como a gente falou, a nossa maior preocupação está ainda nos frigoríficos, que não tem como parar, até porque, como o companheiro Silvio falou, nós temos uma preocupação aqui com a saúde dos trabalhadores, mas tem todo por trás disso, tem uma cadeia produtiva. Tem o trabalhador rural que está lá produzindo para a empresa, produzindo o leitão, produzindo o frango para ser abatido. Então, com certeza, nós temos esse entendimento, por isso que nós temos uma pauta para ser discutida com a empresa para diminuir a aglomeração desses trabalhadores no chão de fábrica, mas levando em consideração toda uma cadeia produtiva. Eu gostaria de conversar com o Silvio a nível de Estado. A questão que a gente tem, como a gente falava, a questão de distribuição de alimentos, né, para todo o Rio Grande do Sul, as pessoas precisam disso, isto é um item necessário, né, da necessidade para a sobrevivência, mas como que o Estado do Rio Grande do Sul está tomando medidas também para enxergar que os trabalhadores eles precisam de salários e também as pessoas, por mais que trabalham, têm que tomar medidas de prevenção. Primeiramente tem que ter a conscientização do próprio empregador, que não é um momento de lucrar, é um momento de diminuir o seu lucro. E também nós entendemos que o nosso setor é um setor que exporta muito. Primeiro nós tem que abastecer o Brasil, no nosso entendimento, nós temos que abastecer a nossa população e se tiver demanda, e que tem, né, muitos frigoríficos nossos, inclusive aqui em Erechim, são produtos de exportação, ou seja, aonde que você envolve a maior número de trabalhadores. Não é no frango inteiro, é no corte. O lucro das empresas está no corte do frango e a maioria desse corte vai para exportação. Primeiro é abastecer o Brasil. Essa é a preocupação não só da federação e deveria ser a preocupação dos empresários, né, que tem também a sua preocupação, né, de cumprir os contratos lá fora. Mas primeiro abastecer o nosso povo. Esta é a preocupação nossa dos trabalhadores. E segundo, nós ter o governo. O governo tem que entrar com a sua fatia. Os empresários, os trabalhadores já estamos entrando, né, que nós temos que trabalhar, mas o governo também. Nós temos outras medidas em outros países que não pagamento da água, não pagamento da luz, as tarifas públicas, os impostos, né, que os trabalhadores que hoje não têm condições, que também seja isentado, né? Então, os países estão preocupados. Nós temos países onde o governo, para aqueles trabalhadores que estão afastados, já está garantido o pagamento de 6 meses de salário. Então, o próprio governo tem que entrar com a sua contribuição. Não entrar dizendo o seguinte, agora é fácil, entende? Afasta os trabalhadores e fica 4 meses sem os trabalhadores receber. Então, nós somos contra essa medida. E não foi por nada que o governo revogou, porque não ia passar no Congresso, não ia passar. Então, foi pressão para o governo revogar isso. Então, nesse sentido, é a nossa preocupação. Manter o mínimo, né, dos nossos trabalhadores e os nossos mercados internos abastecidos, né, com segurança, porque é o seguinte, no sindicato ele tem uma responsabilidade grande, que não é no sentido de dizer para os trabalhadores ficar em casa. Nós gostaríamos de dizer para os trabalhadores ficar em casa. Agora nós temos um decreto que manda os trabalhadores trabalhar. Agora, se essa epidemia realmente atingir os nossos trabalhadores, é natural. Os trabalhadores por si só não vão
até a empresa para trabalhar. Então é uma questão de segurança, é uma questão de medo do próprio trabalhador. Então o sindicato sabe dessa preocupação, queremos que isso passe, vamos dar a trabalhadores da alimentação a nossa contribuição com responsabilidade, mas o sindicato tem o papel de organizar, tem o papel de prevenir, agora está na mão também do governo e está na mão também das empresas fazer a sua parte. E o sindicato vai estar, junto com a federação, cobrando das empresas esta pauta de reivindicação, que é o mínimo que as empresas deveriam se preocupar e atender às reivindicações dos trabalhadores. Silvio, o nosso programa já está chegando ao fim. Eu agradeço então a presença do senhor aqui e retorne mais vezes à TV Bom Dia para falar de assuntos tão importantes, pautas que o sindicato então está preocupado. Muito obrigado. A gente só agradece e com o compromisso que vocês têm em levar esta informação à nossa classe trabalhadora, né, que a gente sabe que é um momento difícil para todos, mas nós vamos, né, junto com vocês, com essas informações, cada vez orientar melhor os nossos trabalhadores. Muito obrigado também ao Osmar Padilha, né, presidente e representando o Sindicato da Alimentação aqui do Alto Uruguai, e retorne também mais vezes aqui ao nosso programa TV Bom Dia para tratar de assuntos importantes desta área. Obrigado pelo espaço também, uma boa noite a todos, e deixar mais uma vez aqui o telefone do sindicato aí para quem queira ligar, que tem alguma dúvida, o 3522-1227, a gente vai estar aí à disposição dos nossos trabalhadores. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Olha, o programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um grande beijo no seu coração. A gente retorna às 3 da tarde, ao vivo, com um especial de combate ao coronavírus. Até mais. Tchau, tchau.